Bom, nós iremos apresentar um projeto que consiste em energizar dois circuitos e demonstrar como o campo magnético é formado. Utilizaremos uma placa de acrílico, onde irá ser montada a bobina, uma fonte de alimentação, uma bateria de 9 volts, uma furadeira para fazer pequenos furos na placa de acrílico, onde irá ser montada a bobina, um estilete para cortar o fio de cobre esmaltado e um pó de ferro. Olá, meu nome é Luiz Felipe, sou estudante de Engenharia Civil e eu vou dar uma breve explicação sobre os conceitos utilizados. O primeiro circuito consta com uma bobina com um número determinado de voltas de um condutor que fluirá uma corrente gerada pela fonte. Esta corrente elétrica será a mesma que irá gerar um campo magnético, que poderá ser detectada pela força que exerce sobre outros materiais magnéticos, como o pó de ferro. Para se calcular o fluxo do campo em algum ponto, se usará a lei de Biot-Savart, dada por essa expressão, onde μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. O I, que é a corrente que passa pelo condutor, definida por uma quantidade de cargas que atravessam uma seção por um determinado intervalo de tempo. O R, que é a distância entre o condutor e o ponto P no espaço, que é onde queremos calcular o campo magnético. Versor dl, que é um pedaço do condutor analisado. E o versor R, que dá a direção e o sentido da distância que vai do ponto que gera o campo até onde vamos medir o campo. No Inspira, temos um esquema desta forma. Com a regra da mão direita, podemos perceber que o campo é perpendicular à direção do versor R. Considerando α igual a π sobre 2 menos θ, temos dBx na direção x e dBy na direção y, que consta por esta equação. dB seno de α integral e integral de dB cosseno α para dBy. Por simetria, dBy será igual a zero. Simplificando a razão de seno com os dados que temos no problema, podemos usar que seno de α é igual a sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, raiz quadrada. Resolvendo as equações, chegamos que bx é igual a μ0i sobre 2 vezes a ao quadrado sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Agora, vamos explicar um pouco mais o experimento realizado com a solenoide. Todo fio condutor longo, enrolado de forma que se pareça com um tubo, formado por espiras circulares espaçadas, chamamos de solenoide. Agora, vamos explicar um pouco mais do campo magnético na solenoide. Para realizarmos o experimento, montamos uma solenoide através de uma placa de acrílico, deixando a extremidade dos fios expostas, para que sejam ligadas a uma fonte de corrente contínua. A corrente elétrica nos fios produz um campo magnético, e suas linhas de indução podem ser visualizadas por meio de limalhas de ferro. Observando a solenoide, podemos extrair algumas informações, como a intensidade magnética, o comprimento da solenoide e a corrente elétrica. O campo magnético na solenoide pode ser considerado uniforme. Quanto mais comprido for a solenoide, mais uniforme será o campo magnético. A fórmula da intensidade do campo magnético é dada a seguir, sendo B a intensidade magnética, μ a permeabilidade magnética, N o número de espiras, L o comprimento da solenoide e I a corrente elétrica. Para calcular a intensidade magnética, adotamos uma solenoide com 40 espiras e 0,15 metros de comprimento, e a corrente elétrica induzida será de 15 amperes. Aplicando as informações na fórmula, podemos chegar à conclusão de que a intensidade magnética para esse campo magnético é de 5,026 vezes 10 a menos 3 Tesla. Vamos conectar a bateria de 9 volts para vermos o movimento do campo magnético.